Olá, boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje, nosso momento fiscal aí. Há tempos que eu tava procurando um nome para batizar aqui as nossas aulas, as nossas lives aqui de toda terça. E esse foi o nome escolhido, eu até tive a ajuda de alguns seguidores. Então, como nesse momento a live vai ser toda terça às 20h30, nesse momento a gente já chegou em casa, já tomou um café, já tomou um banho, já tá relaxada e tá num momento pra gente se atualizar. Então tá oficialmente batizado como momento fiscal. Momento de atualização aí pra gente fazer sobre a área fiscal e a área de transportes aí. Então toda terça às 20h30 a gente vai ter live aqui no Instagram. Hoje, excepcionalmente, vai ser um pouco mais cedo, porque conforme eu anunciei no story anterior, tive um imprevisto aí, mas tudo certo. A live vai ficar disponível, tá? Pro pessoal assistir à noite. Vamos aguardar aqui só um pouquinho o pessoal entrando. Vamos ver quem tá entrando aqui. O Murilo, seja bem-vindo. Marcos, advocacia. Oi, Vitor, tudo bom? Quanto tempo? Contador Vitor Lopes, parceiro aí do nosso curso que a gente fez lá em Florianópolis para ser professor digital, né? Tô nesse mercado aí devido àquele curso. Me lancei nesse mercado e tô muito contente, graças a Deus. Gente, estão me ouvindo? Estão me vendo certinho? Tá tudo ok? Legal. Estão me vendo certinho? Tá, beleza. Eu não me apresentei ainda, né? Acredito que a maioria já me conhece, mas eu sou a professora Leila Pfister, eu sou contadora, consultora e professora na área fiscal. Há 15 anos que eu atuo nessa área, mas nos últimos 8 anos eu venho me dedicando com exclusividade aí ao ramo de transporte de cargas, que é uma área tão deficitária de conteúdos, aí a gente não encontra informação segura porque ela é cheia de particularidades, cheia de detalhes. E eu, no começo da minha carreira, eu penei muito nessa área, quando eu comecei a trabalhar com transportadoras, aí tive muita dificuldade em encontrar informação, então eu resolvi me dedicar a esse assunto, tá? Então a minha missão aqui é ajudar você a ter domínio e segurança sobre a área fiscal e de faturamento das transportadoras de cargas. Então, se esse tema te interessa, não deixe de me acompanhar aqui nas minhas redes sociais, que eu sempre posto muitos conteúdos sobre esse assunto, certo? O pessoal tá entrando aqui ainda, mas vamos dar início aqui, porque todo mundo precisa trabalhar, né? Chega de papo, vamos focar aqui no nosso conteúdo. Então hoje a gente vai falar sobre o ICMS-ST, mais conhecido aí como ICMS Substituição Tributária, desde os seus conceitos básicos até a forma de incidência, forma de cálculo, forma de recolhimento, quando que incide, quando que não incide. Então me acompanhe aqui até o final que a gente vai ter um exemplo bem prático, bem bacana aqui para você entender bem esse assunto. A gente vai falar sobre todas as características, vai ser uma live bem bacana. Então, fique aí até o final. Inicialmente, vamos começar aqui falando sobre o ICMS em si, né? Conceitos básicos. O ICMS é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviço de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação. Esse imposto, ele é um tanto quanto complexo, porque ele tem várias formas de incidência, vários momentos distintos em que ocorre a tributação dele, de fato. Não é simplesmente, eu vendi uma mercadoria, eu prestei um serviço de transporte, eu vou tributar ICMS. Porque a gente tem ICMS substituição tributária, ICMS normal, ICMS diferencial de alíquotas nas aquisições, ICMS de FAO nas vendas interestaduais, que tem até essa polêmica aí da suspensão ou para abril ou para janeiro de 2023. Enfim, a gente tem várias modalidades de recolhimento e várias formas distintas, e por ser um assunto tão complexo, né, que gera muitas dúvidas, hoje a gente vai detalhar essa modalidade aqui do ICMS substituição tributária com foco nas transportadoras de carga, ICMS ST para o serviço de transporte. Tanto na entrada, a gente vai falar especialmente sobre a saída, mas a gente vai falar alguns detalhes sobre a entrada também, que já me mandaram algumas dúvidas aqui, tá? Inicialmente, é importante frisar que o ICMS do transporte, ele é devido para o estado de início da prestação de serviço, o estado que você coletou a mercadoria. Minha transportadora de Santa Catarina, eu coletei uma mercadoria na Bahia, o serviço iniciou na Bahia, que foi o momento que eu coletei a minha mercadoria. Então, como o ICMS é devido para a Bahia, que é o estado de início, é a Bahia que vai ditar as regras de como que deve ser calculado esse imposto, como que deve ser recolhido
e quem que vai recolher, se esse ICMS é substituição tributária sim ou não, tá? Então a gente sempre, independente do estado da transportadora, a gente vai obedecer às regras do estado de início da operação, que é o estado para onde o ICMS é devido. Agora, falando especificamente aqui na substituição tributária do ICMS, ela acontece quando o estado de início da operação, que é o estado para onde o ICMS é devido, como a gente viu, né? Ele atribuiu a uma outra empresa a responsabilidade pelo recolhimento daquele ICMS do transporte, porque muitos estados, eles atribuem essa responsabilidade ao tomador ou ao remetente quando ele for um contribuinte inscrito naquele estado para onde o ICMS é devido. Isso é bem comum, tá? Porque fica muito mais fácil para o estado ele exigir o recolhimento desse imposto de um contribuinte seu do que de um contribuinte de um outro estado, não é? Então fica mais fácil a cobrança depois, por isso que é bem comum nos estados essa situação da substituição tributária do ICMS quando a transportadora não é inscrita lá, ou também do transportador autônomo, enfim, tem outras situações aí, mas o foco aqui é a substituição tributária do ICMS. Por enquanto não temos dúvidas aqui, pessoal entrando ainda. Eu troquei o horário da live meio em cima da hora, eu sei que hoje agora à tarde pouco as pessoas vão poder participar, já recebi uns feedbacks aí, mas tudo certo, a live vai ficar disponível à noite, tá? Que hoje eu não consegui fazer à noite mesmo, o pessoal vai poder assistir depois que chegar em casa aí. Então, um detalhe bem importante é que existem 3 tipos de substituição tributária, que é a antecedente, a concomitante e a subsequente. A substituição tributária antecedente, também chamada de substituição tributária para trás, ela acontece quando o próximo da cadeia, que é o responsável pelo recolhimento do ICMS do transporte, do ICMS no geral, né? Ou seja, quem está recebendo a mercadoria é que vai recolher o ICMS. Essa é uma situação muito comum nos casos de venda para produtor rural, do produtor rural para a indústria, porque a indústria recolhe o ICMS devido pelo produtor rural que está na cadeia anterior. Então, essa mercadoria ela sai lá do produtor rural com diferimento, não destaca ICMS, ele não paga ICMS sobre essa venda, sai a nota sem o destaque e depois a indústria recolhe esse ICMS no lugar do produtor rural, o que o produtor rural deveria ter recolhido, né? Então, a indústria, sendo próximo da cadeia, na substituição tributária antecedente, ela recolhe referente à etapa anterior. Tá? É mais comum nesses casos do produtor rural mesmo. Tem a substituição tributária concomitante, que é o tipo de substituição tributária que acontece nos casos de serviço de transporte, porque a substituição tributária concomitante, ela acontece quando um outro contribuinte é o responsável pelo recolhimento de ICMS daquela operação, e não quem está prestando serviço. É no momento que aquela operação está acontecendo, e não da operação anterior, como a gente viu ali no caso do produtor rural, da substituição tributária antecedente, e nem na operação subsequente, que a gente já vai ver como que funciona, que é bem comum das mercadorias. Então, é referente ao mesmo fato gerador, na mesma etapa de circulação. Então, não tem adiantamento ou postergação de ICMS, só vai mudar mesmo o responsável pelo recolhimento desse imposto, tá certo? Que é o comum no caso da substituição tributária do ICMS do transporte, é a concomitante, que é ao mesmo tempo referente à mesma operação, só muda o responsável pelo recolhimento. Agora, a substituição tributária subsequente é uma modalidade de substituição tributária muito comum aí para as mercadorias, como por exemplo o combustível aí dos caminhões. A gente sabe que o combustível ele é substituição tributária do ICMS. Em alguns estados, inclusive as autopeças também são, mas o que exatamente que isso quer dizer? Né? Quer dizer que um único contribuinte recolhe o ICMS referente a todas as etapas seguintes, tá? Detalhe, seguintes. Então, o Estado ele nomeia que um contribuinte vai ser o responsável pelo recolhimento do ICMS de todas as etapas da cadeia para frente. No caso, por exemplo, a indústria produz uma televisão, tá? E vende para uma loja, um comércio aí da sua cidade. E esse comércio vai revender para você, que é consumidor final, pessoa física, para sua empresa.
enfim, que não vai revender, vai utilizar essa televisão aí no seu dia a dia, né? Então, o Estado determina que a indústria deve pagar um ICMS maior para compensar todas as vendas até que ela chegue ao consumidor final, onde o comércio e o consumidor final, eles não vão pagar ICMS dessa operação, porque a indústria já recolheu ICMS de toda a cadeia produtiva. Então, o Estado faz isso com o intuito de facilitar a arrecadação, que ele fica em cima só da indústria, cobra só dela, fica bem mais fácil para ele fiscalizar cobrando só da indústria do que de todos os pequenos comércios aí da região, não é? Então, por isso que essa substituição tributária é bem comum aí para as mercadorias. Cada vez estava crescendo mais, agora algumas saíram da substituição tributária. Não sabemos aí o que vai ser, mercadoria entrando, saindo, enfim. Essa das MVAs aí é a substituição tributária subsequente. Então tem esses 3 tipos, tá? Quem trabalha aí só com mercadorias, eu acredito que só conhecia essa última. Mas a gente tem todos esses tipos, tá bom? Só dando uma olhadinha aqui nos comentários, tudo certo? Então, é isso, tá? Então, só que a forma de cálculo é diferenciada da mercadoria, da antecedente, da concomitante, da subsequente, do frete, da mercadoria. Tem formas de cálculo diferenciada, tá, gente? O que acontece? No caso das mercadorias, geralmente a gente tem as chamadas MVAs, a margem de valor agregado, que é um termo bem comum aí na área fiscal, que são aquelas tabelas de percentuais de ICMS, conforme a mercadoria que está sendo vendida, então o ICMS é calculado com base nessas tabelas e com esses percentuais bem elevados aí, que às vezes chega até quase 50%, para compensar o recolhimento do ICMS até o consumidor final, de todas as etapas da cadeia, porque os comércios, eles não, por exemplo, ali não vão mais recolher ICMS novamente, só a indústria recolheu ICMS de toda a cadeia, então tem que recolher um ICMS bem superior para compensar todas essas fases, todas essas etapas de circulação aí. Mas no caso do serviço de transporte, esse cálculo é diferente, tá? A substituição tributária do serviço de transporte não é calculada com base nas MVAs. Geralmente é o cálculo normal do ICMS que você iria destacar no seu CT, que seria o valor do serviço vezes a alíquota interna ou interestadual, conforme a operação, até porque se trata da mesma operação, né? Não é uma operação, não é um recolhimento referente a operações antecedentes ou subsequentes, conforme a gente viu ali, que daí teria que ser um valor maior para compensar as outras etapas. O que muda propriamente no caso do serviço de transporte, como na substituição tributária concomitante, referente ao mesmo fato gerador aí, é que o Estado simplesmente determina que um contribuinte deve recolher o ICMS o ICMS do transporte no lugar da transportadora. Apenas isso, tá? Geralmente, essa substituição tributária do ICMS acontece nos casos em que o transporte inicia-se fora do estado, onde a transportadora não é inscrita ou estabelecida, porque como ela não tem inscrição estadual lá, não é inscrita nesse estado, o estado nomeia um contribuinte do seu estado como remetente ou tomador do serviço, por exemplo, quando um desses dois é inscrito naquele estado, especialmente para facilitar a arrecadação, o recolhimento do tributo, porque fica muito mais fácil para o Estado ele exigir e fiscalizar o recolhimento desse ICMS de um contribuinte inscrito lá no estado dele, que ele tem todo o controle das operações dele, do que de um contribuinte não inscrito naquele estado, que é o caso da transportadora, né? Que vai entrar e sair, tá tudo certo, e o Estado às vezes não pegou no posto fiscal, e enfim, é muito mais fácil ela fiscalizar o contribuinte lá do seu estado. Então, quando a transportadora inicia um transporte fora do seu estado, geralmente o remetente é o tomador, porque ele que contratou a prestação de serviço, então geralmente ele que é o responsável pelo recolhimento do ICMS. Mas, geralmente, tá? A gente sempre tem que verificar o regulamento de ICMS do estado para onde o ICMS é devido, porque é ele que vai ditar as regras, não o estado onde a transportadora é estabelecida. Então, é uma situação que nem todos os estados exigem que o ICMS do transporte seja recolhido por substituição tributária,
no caso da transportadora não ser inscrita naquele estado. Então, você sempre tem que verificar o regulamento de ICMS, tá? Eu já vi situações também de estados nomearem empresas grandes aí de dentro do estado como substitutas tributárias do ICMS de todas as operações que envolvem elas. Como, por exemplo, a Petrobras, né, que é uma empresa, uma multinacional gigantesca, e já teve cliente que todo o frete que fazia para ela não era destacado ICMS, porque a Petrobras é quem seria a responsável pelo recolhimento desse ICMS do serviço de transporte. Toda prestação, toda operação que envolvesse ela era responsável por esse recolhimento. Mas assim, é um caso bem específico, tá? Isso quem vai te passar é o próprio cliente, porque ele vai te dizer, ó, no ICMS tu vai emitir o teu CTS sem ICMS, desde que o ICMS eu recolho. Você precisa saber disso até pra calcular o valor do tributo, o valor que você vai cobrar do seu cliente, porque se você vai incluir o valor do ICMS ou não, que é um percentual grande, né? Uma operação interestadual, 12%, uma operação interna, 18%, mais ou menos. Corresponde a um valor alto com relação ao valor total do serviço aí. Então, a gente tem que ter atenção a esse ponto, mas, com certeza, se tiver alguma empresa que você estiver prestando um serviço que tiver essa situação específica, que ela é substituta tributária, às vezes mesmo sendo de dentro do mesmo estado, ela vai te informar, porque ela já vai querer que você tire o ICMS do valor do custo para diminuir esse valor, porque também senão você não vai nem conseguir entrar lá, né? Você vai cobrar esse valor do frete a mais, ou esse valor do ICMS a mais, e vai acabar ficando caro, não vai te contratar, né? Então, não tem muito que se preocupar com essa situação, porque é ela que tem que te repassar. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Bom, agora quanto à forma de cálculo desse ICMS, no geral, na grande maioria dos estados, esse imposto ele deve ser apurado tendo como base de cálculo o valor do serviço, o valor que você vai cobrar do seu cliente, sobre o qual vai ser aplicada a alíquota interna daquele estado, do estado onde o serviço está sendo prestado, se for uma operação interna, ou o valor do serviço multiplicado pela alíquota interestadual, se tratar de uma operação interestadual, tá? Então, a grande maioria dos casos, o cálculo do ICMS do serviço de transporte é calculado sobre o valor da prestação de serviço, o valor que você está cobrando do seu cliente, o valor total do CTE. Mas, nem sempre é assim, porque tem estados que possuem uma outra forma de cálculo, como o caso da pauta fiscal, por exemplo. Não sei se você conhece, mas a pauta fiscal é uma forma de cálculo onde encontra-se a base de cálculo do ICMS através de tabelas fixas do estado, independente do valor que você está cobrando do seu cliente por esse serviço. Então, o estado determina valores fixos para servir de base de cálculo do ICMS. Esses valores ele encontra através de pesquisas de mercado e com base em valor de mercado, observando, por exemplo, a quilometragem que você vai percorrer até o destino, da origem até o destino final, o peso da mercadoria, se é leve, pesada, quantos volumes que você está carregando, o tipo de carga, se é carga perigosa, se não é, enfim, essas características geralmente são levadas em consideração nas tabelas de pauta fiscal dos estados, certo? Deixa eu ver o que mais aqui que eu tinha para falar para vocês. Então, alguns estados utilizam a pauta fiscal de ICMS, alguns poucos estados, bem poucos mesmo, geralmente é o valor do serviço, multiplicado pela alíquota interna interestadual conforme a aplicação, mas essa situação da pauta fiscal é aplicada em alguns estados, então sempre que a gente vai iniciar um serviço de transporte fora do nosso estado, a gente tem que entrar lá no regulamento de ICMS daquele estado e ver como que a gente vai ter que calcular esse imposto, tá? Como que vai ser esse cálculo, como que vai ser o recolhimento e quem é o responsável pelo recolhimento também. Porque às vezes é a transportadora, às vezes é o remetente, o destinatário, o tomador, enfim. Sempre verifique o regulamento de ICMS de lá. Gente, agora quem quiser entender melhor essa questão da pauta fiscal do ICMS, lá no meu curso de setor fiscal para transportador de cargas, a gente se aprofunda muito mais nesse assunto, tá? Então, quem é meu aluno aqui, que tá online aqui,
dá uma olhada lá no curso que tem aula específica sobre o assunto. Inclusive, a live, depois eu vou deixar salvo lá para os alunos também, para eles assistirem depois com o tempo. E no caso da substituição tributária de mercadorias, que é muito comum a utilização das MVAs, né, a margem de valor agregado, mas no caso do serviço de transporte, não é utilizado MVA, tá? A substituição, conforme a gente viu, o cálculo é diferente, geralmente a base de cálculo do ICMS é o valor do serviço, mesmo, então não tem aplicação de MVA para serviço de transporte, apenas para mercadoria. É uma dúvida muito frequente aqui no direct dos meus seguidores, então isso não existe, tá? A gente, substituição tributária do ICMS só muda mesmo o responsável pelo recolhimento, até porque é a concomitante e não a subsequente, conforme a gente entendeu ali. Até ontem eu abri uma caixinha de perguntas, ontem e hoje, né, pro pessoal que não vai conseguir participar online da live hoje, para mandar suas dúvidas. Um seguidor, o Daniel, me perguntou o seguinte, ó, e na entrada de mercadorias, quando a gente compra mercadorias sujeitas ao ICMS-ST e recolho pela entrada, precisa recolher ICMS-ST com MVA do valor do CTE também? Então, é uma pergunta bem interessante, tá? Conforme eu falei, na saída nunca vai incidir MVA sobre o frete. MVA é só sobre o valor da mercadoria. Mas, na entrada, às vezes a gente compra mercadoria de fora do estado. A minha transportadora é de Santa Catarina, comprei mercadoria de São Paulo. Lá em São Paulo, essa mercadoria que eu comprei, ela não é sujeita à substituição tributária, mas em Santa Catarina é. Então, eu tenho que recolher o ICMS-ST pela entrada dessa mercadoria. E, tinha um CTE que uma outra transportadora trouxe essa mercadoria para mim. Eu sou o tomador, minha transportadora é o tomador. Esse valor do CTE agrega ao custo da mercadoria. Então, vai agregar a base de cálculo. Então, vai acabar aplicando MVA sobre o valor do frete, sim, nesse caso, porque o valor do frete compõe o custo da mercadoria. Leila, se eu tiver vários itens na nota, aí você tem que fazer um rateio. O frete corresponde a quantos por cento do valor dessa mercadoria, dessa e dessa. Fazer aquela famosa regrinha de 3, a gente tem que fazer um rateio. E sobre esses valores vai aplicar as MVAs, tá? Não é que a MVA incide sobre o frete, mas o frete, como você comprou uma mercadoria na entrada da transportadora, o frete é um custo que agrega a essa mercadoria, então ele também vai entrar na base de cálculo do ICMS-ST, certo? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Nenhuma dúvida, né, pessoal? Então, voltando aqui ao conteúdo, agora que a gente já sabe o que é substituição tributária de ICMS, como que funciona o cálculo desse imposto, no caso do serviço de transporte, a gente precisa conhecer também como que deve ser pago, como que deve ser recolhido esse imposto, com que tipo de guia, enfim. Pois bem, quando a gente fala em ICMS, por ser um imposto estadual, a gente sabe que cada estado tem as suas regras, suas particularidades, suas formas de cálculo, suas guias, enfim. E como o ICMS do frete deve ser recolhido por substituição tributária por um contribuinte inscrito naquele estado para onde o ICMS é devido, essa situação que a gente viu, que às vezes a transportadora não é responsável pelo recolhimento do ICMS do frete, mas sim o remetente, o destinatário, o tomador, enfim. Então, nesse caso, como ele vai ser recolhido por um outro contribuinte que não é a transportadora, e ele essa empresa que vai recolher o ICMS do frete, ela é inscrita naquele estado, geralmente ela vai recolher por uma guia do próprio estado, junto com a apuração normal do mês dela ali. Geralmente o ICMS dos estados vence dia 10, dia 15, enfim, do mês seguinte. Então, essa substituição tributária, como é devida pela empresa tomadora, remetente, enfim, ela vai... Não importa para a transportadora também como que ela vai recolher, né? Mas ela vai recolher junto com a apuração normal dela lá, em guia específica, cada estado tem a sua guia de ICMS específica. Por exemplo, Santa Catarina tem a guia DARI, São Paulo tem a guia GARI, cada estado tem a sua guia de ICMS específica. Não é a GNR, a GNR a gente utiliza ali para o ICMS antecipado, né? Então, é isso não...
como que vai ser recolhido não importa para a transportadora, né? O que ela tem que saber é que é substituição tributária sim ou não. Então, se é substituição tributária, ela não vai destacar esse ICMS no CTE, vai emitir ali com a CST60 e a outra empresa substituta vai recolher esse ICMS nos prazos que o Estado estabeleceu para ela. Tá? Só um detalhe aqui. A gente está falando aqui em substituição tributária do ICMS do serviço de transporte. Mas nem sempre, quando a transportadora inicia um transporte fora do seu estado, é considerado substituição tributária de ICMS. Às vezes a própria transportadora é quem vai recolher esse ICMS de forma antecipada para o estado de origem, estado onde ela coletou a mercadoria. Inclusive eu falei bastante sobre isso em uma outra live que tem aqui no canal, aqui no meu perfil. Aí nesse caso a própria transportadora recolhe ICMS devido através de guia GNRE ou guia do próprio estado, né, para onde o ICMS é devido, antes de iniciar o transporte. Mas esse caso do ICMS antecipado não é o foco dessa live, tá? O foco aqui é explicar os casos em que ocorre a substituição tributária do ICMS. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre o ICMS antecipado, dá uma olhadinha numa outra live que tem aqui no canal. Certo? O importante é que você entenda que nem sempre, quando a transportadora inicia o transporte fora do estado, é considerado substituição tributária do ICMS. A gente tem que sempre consultar o regulamento do ICMS onde ela está iniciando, que é para onde esse ICMS é devido. Agora, para clarear um pouquinho essa situação de como que funciona a substituição tributária no caso do serviço de transporte, deixa eu trazer um exemplo aqui para vocês de um cliente que eu atendi aqui na semana passada, que é o seguinte. Uma transportadora de Santa Catarina, ela fez a coleta da sua mercadoria lá no estado da Bahia, então o ICMS é devido para o estado da Bahia, que é o estado de início da prestação de serviço, o estado de coleta da mercadoria, e entregou a mercadoria em Santa Catarina. A transportadora de Santa Catarina saiu daqui, foi lá na Bahia coletar a mercadoria e veio entregar em Santa Catarina. Então, estado de origem Bahia, estado de destino Santa Catarina, certo? A alíquota interna do estado da Bahia é de 18% para o serviço de transporte e a alíquota interestadual da Bahia para Santa Catarina é de 12% do ICMS. Então, nesse caso, meu cliente, que é a transportadora de Santa Catarina, como ela coletou a mercadoria lá na Bahia, ela vai recolher esse ICMS para a Bahia, de acordo com as regras de lá, do regulamento de ICMS dela, segundo o que diz lá o regulamento, tá? Deixa eu ler aqui para vocês, eu deixei anotado aqui, deixa eu pegar aqui no meu computador, eu deixei anotado aqui o regulamento de ICMS da Bahia que fala sobre isso, ó. Lá no artigo 298. Ele fala o seguinte: são sujeitas à substituição tributária por retenção as prestações de serviço de transporte contratado pelo remetente da mercadoria, detalhe, contratado subentende-se como tomador, né? Remetente da mercadoria, quem está remetendo. Remetente da mercadoria inscrito nesse estado. Então tem que ser inscrito lá, porque às vezes o tomador, o remetente, ele não é inscrito, às vezes é um não contribuinte de ICMS, não tem inscrição estadual, uma prestadora de serviço, por exemplo, aí não se aplica essa situação, tá? E desde que realizadas por transportador autônomo, empresa transportadora não inscrita neste estado, ainda que optante pelo Simples Nacional. Tem os outros casos ali, mas não é o foco, então é interessante a gente pegar aqui que o remetente, o tomador, tem que ser contribuinte, inscrito naquele estado, e ele que vai recolher o ICMS do transporte se enquadrar nesse conceito. Se ele não se enquadrar nesse conceito, é a própria transportadora que vai recolher esse ICMS de forma antecipada por guia GNRE ou guia do próprio estado, certo? Deixa eu ver aqui mais aqui. E lá no regulamento ICMS da Bahia fala ainda o seguinte, ó. A substituição tributária relativa à prestação de serviço de transporte implica que, inciso 1º, a emissão dos conhecimentos de transporte pela empresa transportadora a cada prestação seja feita sem destaque do imposto, neles devendo constar a expressão substituição tributária, artigo 298 do RICMS. E ali fala ainda que a transportadora pode optar pelo crédito presumido de ICMS, aquele lá de 20%, sobre o valor do imposto devido.
e que a empresa, e se a empresa utilizar esse crédito presumido, que ela vai utilizar, é claro, ela deve constar também essa informação lá no CTE, tá? Então, a transportadora de Santa Catarina, ela não vai destacar ICMS no seu CTE e vai colocar a mensagem ali que o ICMS foi recolhido pelo contratante por substituição tributária, conforme o artigo 298 do Regulamento de ICMS da Bahia. Vai colocar a mensagem também que ela utilizou o crédito presumido de 20%, que foi o caso dele. E o contratante, o remetente, é que vai recolher esse ICMS, que vai corresponder ao valor do CTE. O crédito presumido de 20% é se a transportadora recolhe, né? Que daí é uma situação distinta, mas se ela recolher, ela tem que colocar também essa informação no CTE, tá? E, deixa eu ver aqui, recolher ICMS, que vai corresponder ao valor do CTE. Então, é o valor do serviço multiplicado pela alíquota interestadual, como se trata de uma operação interestadual, que nesse caso é de 12%, e o contratante vai recolher esse ICMS de acordo com as regras do estado da Bahia, tá? O que não interessa para a transportadora, o que interessa é que é substituição tributária e que ela não tem que destacar ICMS, vai só colocar ali no CTE que a mensagem que é substituição tributária de acordo com o artigo 298 ali do Regulamento de ICMS da Bahia, e a transportadora não precisa recolher esse imposto. Entendido, gente? Agora deixa eu dar uma olhadinha aqui nas dúvidas. Tem alguma pergunta aqui? Mais alguma pergunta? Aqui, ó, Rosângela está perguntando: e se o produto é isento ou não tributado, o frete também vai ser? Não está muito relacionado à substituição tributária, né? Mas deixa eu falar aqui. Então, às vezes acontece por exemplo, venda do produtor rural. Às vezes o produto sai como isento, a transportadora coleta a mercadoria e, às vezes, o benefício da isenção também se estende ao transporte, né? Às vezes a mercadoria é isenta, o transporte também acaba sendo isento. Mas, regra de cada estado, regra de cada mercadoria, a gente sempre tem que verificar isso bem certinho no regulamento de ICMS, certo? Acho que é isso. Não temos mais nada aqui. Gente, obrigada. Gente, essa questão de substituição tributária do ICMS, muito cuidado com ela, tá? Que o que eu vejo de imposto sendo recolhido em duplicidade aí nesses casos, às vezes a transportadora nem sabe que existe isso, paga o ICMS antecipado achando que todo estado ela tem que pagar ICMS antecipado quando inicia fora do estado e pronto. E o cliente, como tem a obrigação de recolher esse ICMS na condição de substituto tributário, ele pega e recolhe o ICMS de novo, em duplicidade, né? Porque ele tem essa obrigação de recolher esse ICMS para não ter problema. Aí, o que acontece? A transportadora cobrou pelo ICMS, acabou ficando mais caro, o ICMS foi recolhido 2 vezes, e isso sem falar nas transportadoras do Simples Nacional, gente, que mesmo sendo substituição tributária, elas acabam pagando ICMS novamente lá na guia DAS, tá? Não pode, gente. Esses transportadores estão pagando ICMS em duplicidade. Então, se ela é do Simples Nacional e ICMS é substituição tributária, ela não pode pagar ICMS de novo na guia DAS. Tem que marcar essa receita lá como substituição tributária de ICMS para não pagar ICMS de novo sobre essa operação. Próxima vez coloco o link do Telegram para clicarmos, ajuda a processar direto o seu vídeo. No Telegram eu não coloquei o link. Tranquilo, gente. Quem tá lá no meu canal do Telegram, eu sempre aviso lá das lives também. E quem não tá inscrito ainda, aqui na minha bio do Instagram tem o link, tá, gente? Tem o link do canal do Telegram, canal do YouTube, canal do Instagram, a gente tá aqui, canal... Enfim, Facebook, também nas redes sociais. Então, gente, por favor, você precisa ter domínio desse assunto. Tem muitas transportadoras jogando dinheiro fora aí com isso, então vamos se qualificar, mostrar o nosso diferencial. Imagina amanhã você chegar aí na mesa do seu chefe e mostrar para ele alternativas de economia de impostos, né? De impostos que você não precisa mais recolher. Com certeza você vai ser recompensado por isso. Não é mesmo? Pensa um pouquinho sobre essa situação. E até mesmo no escritório de contabilidade. Imagina você chegar para o seu cliente e mostrar uma economia tributária para ele, mostrar que ele está recolhendo imposto incorretamente, que ele não precisa mais recolher aquele imposto.
Enfim, ele vai te valorizar muito, vai ficar muito feliz, vai te agradecer, vai te indicar para vários colegas aí. Então, gente, vamos pensar no nosso cliente, vamos pensar nas nossas transportadoras que tem muito desperdício de imposto aí nessa área. Então, vamos investir no nosso conhecimento. Às vezes a gente acha caro pagar R$500 num curso que vai nos trazer um retorno financeiro muito grande, né? A gente tem que pensar por esse lado, nas consequências das nossas escolhas de não estar preparado para o mercado, preparado para executar as nossas rotinas, tudo os reflexos que isso tem gerado aí na nossa empresa, no nosso dia a dia e na nossa carreira também, porque a empresa enxerga o que você está fazendo por ela, certo? Se você está gerando uma economia, se você só está fazendo as obrigações por fazer, eles, especialmente os empresários, eles percebem isso, a direção da empresa. Então, não temos mais dúvidas, né? Então, encerramos aqui a nossa aula dessa semana. Eu sei que esse tema tem muito assunto para falar aqui uma semana inteira, mas eu não posso me estender muito aqui. Então, vamos encerrar aqui o nosso conteúdo, a nossa live. Mas quem é aluno do curso Setor Fiscal para Transportadores de Cargas, dá uma conferidinha lá, que tem esse conteúdo muito mais aprofundado, de forma bem detalhada. Como que calcula o ICMS, o CMST, como que emite a guia, como que emite o CTE. Enfim, qualquer dúvida você ainda pode perguntar abaixo das aulas. Então, não leve dúvidas para casa. Pergunte, certo? Entenda o caso, entenda a situação. Show, parabéns, obrigada. E é isso. Espero de coração que esse conteúdo tenha te ajudado a esclarecer as suas dúvidas aí sobre esse assunto. E toda terça-feira teremos live aqui no meu Instagram às 20h30, então já reserve esse horário toda semana na sua agenda. Invista esse tempinho aí no seu conhecimento no nosso momento fiscal. E é isso. Nos vemos aí na próxima semana. Tchau, tchau!